Tá, entendi. Meu nome é Lucas, eu tenho 32 anos e os meus pronomes são ele, dele. A minha jornada de descoberta enquanto homem trans, a gente precisa voltar para a informação de que eu tenho 32 anos. Ao crescer, a gente não tem quem era trans, principalmente transmasculino nessa época, não tinha noção de que isso era algo existível, principalmente aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul. Não se via na televisão, era exatamente uma identidade que não existia. Não tinha nenhum exemplo em nenhum lugar realmente validar aquilo. Eu fui descobrir que isso era uma possibilidade, a transição era uma possibilidade com 23 anos. Então, dentro de toda essa construção até aí, eu sempre tinha a impressão de que eu era algo que não existia no mundo. É marcante até hoje esse sentimento de solidão, até mesmo uma busca por pares. Retomando a questão da identidade, eu acho que isso aconteceu em momentos diferentes. Comentei no podcast sobre a vontade de ser ela era sempre masculina. Quando eu pensava no meu futuro enquanto criança, a vontade, os personagens que eu via, as pessoas que eu via, que eu queria me espelhar, o meu comportamento, eram sempre homens. Mas como isso não era muito possível, né, uma coisa mais próximo disso nas mídias que a gente tinha era o Pinóquio, né, que ele era um boneco e ele pedia para magia para no outro dia acordar menino. Então, e isso nenhuma experiência individual. Isso a gente consegue trocar enquanto homens trans, que muitos passam por essa identificação com essa história. Quando eu percebi que existia a possibilidade de transicionar, foi quando eu vi o João Nery num programa de televisão. Ele contou que ele tinha nascido menina, porque dentro desses momentos, desses primeiros passos, é preciso ser muito didático. Então, é preciso fazer com que as pessoas consigam visualizar o que foi que aconteceu, ao invés de só trazer os termos. E aí ele disse que ele tinha nascido menina e que hoje ele era aquele homem feito. Para pensar como iniciou esse processo de transição, eu precisei me empoderar enquanto pessoa feminista. E isso também é um outro ponto que sempre volta para mim. Porque, na grande maioria dos casos, se aprende a ser mulher obedecendo e não tendo voz. Então, eu precisei me empoderar do fato de que eu poderia ser o que eu quisesse para conseguir chegar à conclusão de que eu era um homem. Então, isso foi uma parte muito importante, voltar, desistir, né, de ser e de viver ao invés de simplesmente só sobreviver, e aí voltar de novo com a chama de eu não preciso desistir de quem eu sou, do que eu quero, eu posso ser isso e é do que eu vou correr atrás. E eu me lembro exatamente de dizer essas palavras, acho que foi com uma assistente social da UFPEL, ela fazendo uma entrevista comigo, e ela disse assim, não, mas esse teu processo de transição é muito complicado, ele é arriscado, porque às vezes não se consegue, né, principalmente dentro dessa época, não se consegue acompanhamento médico, e eu lembro de dizer para ela, arriscado ou não, complicado ou não, eu prefiro viver do que só sobreviver. Bom, pessoas de suporte, eu tenho algumas, mas eu penso numa pessoa em específico. Ele foi meu amigo e parente desde sempre. A gente morava com uma casa de distância, então onde eu precisava ir, ele estava lá por mim. E, sem dúvida nenhuma, é um amor incondicional. Inclusive, ele é o meu modelo de masculinidade. Existe essa batalha inicial de o que é masculinidade, o que é feminilidade, o que pode, o que não pode. Ele, enquanto um homem gay, me mostra que se ele pode ser qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, enquanto homem, eu também posso. Enquanto modelo, e saber que eu sempre vou ter ele, independente do que aconteça. Eu vejo um desafio muito grande
com a expectativa do outro. Porque quando a gente pensa na construção de nós nunca somos sozinhos. E a gente sempre tem a expectativa dos outros ou que a gente acha que a expectativa deles vai ser sobre a gente. Eu acho que superar essa expectativa e simplesmente agir e viver por aquilo que eu quero, que eu acredito, são muitas camadas. Como se fosse realmente uma cebola. São muitas camadas de se libertar e passar isso por cima e definitivamente eu acho que essa espera dos outros. Ou melhor ainda, escolher interagir com quem não espera nada em troca. Ao conhecer pessoas novas é meio complicado, porque inicialmente eu preciso testar aquela pessoa para saber se ela está dentro dos mesmos termos que eu e que ela vai minimamente me aceitar. Questões de terapia de isolamentos e abandonos e sentir que não pertence a um lugar, eu sempre faço esse teste. O pessoal que trabalha comigo também vai saber que a partir do momento que a gente já tem um level um pouco mais de proximidade, que o teste deu certo, aí eu tenho mais liberdade para ser eu sem medo. Sobre a importância da comunidade, eu acho que a gente volta para outra pergunta sobre a pessoa que sempre esteve comigo. Ele era alguém da minha família, ele é meu primo de alguns graus, e a gente conseguiu dividir o fardo de abrir os caminhos para os próximos LGBTQIA+, da família. Então, é uma pessoa que consegue compartilhar comigo esse sentimento de medo, aflição, uma certa frustração, não só dentro desse exemplo, como nenhuma experiência individual, a gente sabe que de um menor ou maior grau, pessoas dessa sigla e dessa comunidade, elas vão passar por experiências semelhantes. E isso vai trazer um aprendizado que o outro pode conseguir compreender como eu me sinto sem muitas palavras. E enquanto geração dos memes, a gente entende o poder dessa comunicação sem palavras. Conseguir ver no outro a tua própria existência te faz ter mais força, vontade, mesmo assim, porque a gente não está vivendo só pela gente, quando a gente decide acordar todos os dias e viver. A gente também vive pelos outros e pelas outras pessoas dessa comunidade, eles também vivem por mim. É exatamente a ideia dessa força de querer continuar existindo independente das adversidades. O meu momento sem medo de ser, consigo lembrar de 2 momentos semelhantes. Uma informação que eu não trouxe sobre mim é que eu sou formada por profissão como professora de sociologia e eu atuo num pré-universitário popular. Um medo que eu tive desde a época do estágio era alguém descobrir que os seus filhos estavam sendo ensinados por uma pessoa trans. Eu tinha medo da reação dos próprios alunos, tinha medo da reação dos familiares, da escola e principalmente no início de transição. E dentro do projeto eu simplesmente defini que em momentos que o assunto fosse orgulho e comunidade LGBT, que eu não ia esconder quem eu era. Eu precisava me impor ali e talvez ser o João Nery de alguém. E se a gente existe, mostrar que realmente existe e estamos ali. Foram algumas turmas que passaram por mim e eu tenho 2 exemplos de pessoas trans que estavam na turma, em 2 turmas diferentes, que hoje são meus amigos e me dizem que fez muito sentido para eles também viver ali naquela posição. E eu acho que toda a ideia do sem medo de ser é realmente ser sem medo e poder diminuir o medo de alguém.
Valeu.